Começa agora o Boletim UESC. Bom dia, querida ouvinte. Nessa quinta-feira, dia 11/9, estamos começando mais um Boletim UESC e eu sou Sara Maroto. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Sara. Eu sou Maria Rita Aragão e agora... Eita, tá vendo? E agora são exatamente 11h51. E começa agora mais uma edição do Boletim UESC. E para começar a edição de hoje recebemos um convidado bastante especial, que foi o deputado estadual da Bahia, do Partido PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, o Wilton Coelho, e as nossas colegas Kelly Fernandes e Débora Moura falou um pouquinho com ele. Vou escutar um pouquinho dessa conversa. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Sara. Bom dia, Maria Rita. Eu sou Kelly Fernandes e estamos aqui com Wilton Coelho, deputado estadual da Bahia pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Bom dia, ouvinte. Bom dia, meninas. Eu sou Débora Moura. Bom dia, deputado. Obrigada pela sua presença e vamos começar a entrevista agora. A primeira pergunta, ela gira em torno da como que é a sua relação com o governo do estado da Bahia e como o senhor tem atuado para garantir os direitos dos trabalhadores, servidores e estudantes na Assembleia Legislativa. Bom dia, Kelly. Bom dia, Débora. É um prazer enorme estar aqui na Rádio UESC. Quero declarar aqui a minha admiração derramada pelo trabalho que vocês realizam aqui. É um trabalho muito significativo que deve ser exemplo para toda a comunidade científica, toda a comunidade universitária. Acho que uma rádio universitária ela é extremamente significativa e dialoga com a riqueza que a universidade produz hoje, que precisa, ao meu ver, ser mostrada para o mundo. Aliás, se dependesse desse modesto deputado, né, o mundo realmente todo conheceria a produtividade da nossa Universidade de Santa Cruz, que é algo realmente fabuloso. Bom, a nossa luta em relação à defesa dos interesses dos trabalhadores, né, do povo, e a relação com o governo Jerônimo é muito marcada pela autonomia do mandato em relação aos posicionamentos do governo. Então a gente tem uma posição de votar em determinados projetos que nós achamos que pode acrescentar. O primeiro projeto a ser votado na Assembleia Legislativa foi o projeto da agroecologia, o marco da agroecologia na Bahia. Recebeu o nosso voto a favor, nós participamos inclusive da construção desse projeto, mas em geral a relação com o governo do estado é uma relação muito tensa. Acho que a educação, o serviço público e a educação em particular ocupa um lugar especial nisso, porque nós temos uma Bahia marcada pela desigualdade. Nós somos a 7ª economia do país e o 22º estado no índice de desenvolvimento humano. Isso marca uma situação muito ruim, né? Uma contradição, porque se nós fôssemos 6ª economia e 6º índice de desenvolvimento humano, a gente poderia dizer até que nós estaríamos fazendo um trabalho mediano, na verdade. Mas se existe essa situação de muita riqueza e o nosso povo não consegue ter acesso a essa riqueza, é um problema muito grave. E o que a gente percebe é que diversas administrações, apesar de um verniz progressista, as últimas gestões não romperam com uma tradição de uma política da direita conservadora, inclusive em relação à educação. Então, uma das principais lutas nossas, por exemplo, é a da valorização da extensão e da pesquisa universitárias. Nós não podemos pensar em um outro rumo para a Bahia se nós não tivermos valorização da pesquisa, investimento para a realização da pesquisa e, principalmente, eu acho que nesse estágio que nós temos, fazer a pesquisa sair das prateleiras, sabe? Eu passei um trajeto falando muito sobre a importância do Estado, né? Eu falo do Estado em geral, não o governo do Estado, mas os diversos entes, né? Apoiarem a pesquisa, e hoje eu relativizo isso. Porque, por exemplo, a UESC hoje tem muita pesquisa de qualidade. Qual é o problema? Fica tudo boa parte disso, aliás, fica na prateleira. A gente não consegue transformar isso em uma realização, numa interação com a sociedade, e obviamente não é falta de vontade da universidade, é um processo que é definido por uma secundarização que o governo faz em relação ao que é produzido. Aqui no sul da Bahia isso é muito flagrante. A experiência que vocês têm
do trabalho em relação à qualificação das amêndoas de cacau e a comprovação prática de que nós poderíamos ter um rompimento que, ao meu ver, seria revolucionário se a gente considerar o que é a trajetória do Brasil, né? Vamos pensar no pau-brasil, na cana-de-açúcar, né? E hoje na soja, no milho, né? no eucalipto como principal pauta de exportação do Brasil. Qual a diferença que a gente tem hoje do ponto de vista da lógica do que é afirmado, né, pelos governos? Está se fazendo uma ferrovia oeste-leste, cuja o principal objetivo é trazer grão e minério para chegar no porto e para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos, ser processado e voltar como um produto manufaturado para o Brasil. Qual é a diferença de essência em relação à nossa situação colonial? Né? E a UESC desenvolve um projeto que prova que é muito possível a gente ter um grande polo de produção de chocolate, porque já faz o chocolate, mas está fazendo em pequena escala. Inclusive a democratização do consumo desse chocolate e de outros derivados, né? Por exemplo, ontem a gente pôde provar o mel do cacau. Augusto tomou também, marcou a memória afetiva dele. Então, o mel do cacau poderia estar sendo servido nas escolas. Né? E por que a gente não garante que toda a região seja abastecida por uma produção que é tão pulsante aqui? Né? E mais do que isso, que a gente possa fornecer para toda a Bahia, principalmente a partir da ideia de que a gente vai estar levando saúde para a mesa das nossas crianças, para a nossa alimentação escolar. Mas por que essas coisas estão bloqueadas? Se a gente já tem conhecimento, se já está sendo feito, né? Por que a gente não consegue fazer numa escala muito maior, envolvendo, fortalecendo o que já se realiza também, que são as cooperativas da região, né? Mais de 300 cooperativas se relacionam com esse projeto. Infelizmente, o que a gente percebe é que o governador Jerônimo, apesar de ser do corpo das universidades, né? Ele é um profissional da Universidade Federal ou Estadual de Feira de Santana, não consegue estabelecer de fato uma sinergia com essa riqueza toda. Eu estou dando um exemplo aqui, mas se a gente rodar a Bahia, eu vou falar de coisas aqui que muitas vezes o público não vai imaginar, porque eu não imaginava. Eu só entendi que ia acontecer porque eu fui lá, né? A cerveja do umbu, por exemplo, umbu é a fruta da caatinga. Para ter cerveja do umbu, meu irmão, tem que ser feita aqui. Ou tem que comprar umbu para fazer fora, certo? Então, eu poderia dar diversos exemplos aqui. Essa é a lógica do Partido Socialismo e Liberdade, tentar desbloquear a Bahia do ponto de vista da ativação dessa economia, mas sem ingenuidade, porque nós não podemos ter mais aquecimento econômico com concentração de renda e riqueza e principalmente com transferência da riqueza para fora do país, que no fundamental é o que acontece. O que a comunidade universitária pode esperar assim, nos próximos anos em medidas? A primeira coisa é isso, o nosso mandato tem como prioridade a educação e acho que a nossa conversa sobre desenvolvimento regional, ela tem que se aprofundar. Eu falei para vocês aqui sobre a questão do reflorestamento, então nós temos um projeto que foi apresentado agora que chama Lab Escola Comida de Floresta. A ideia é levar para as escolas do estado a perspectiva de se ter um laboratório de agrofloresta, ensinar como se faz o manejo para agroflorestar, produzir comida e floresta ao mesmo tempo. A gente pretende espalhar isso por toda a rede estadual e, se possível, pelas redes municipais de ensino também, né? Então, eu acho que isso abre um espaço muito grande para pensar a atuação da UESC, por exemplo. O número de projetos, do ponto de vista nesse campo, né, da biologia, enfim, nos mais diversos aspectos, eu acho que a ponte com as universidades pode ser muito significativa. Aprovamos também a questão da necessidade do governo obedecer o mínimo constitucional de investimento em pesquisa, né, e extensão universitária. Essa foi uma vitória importante e nós estamos na batalha aí para que o governo implemente, porque muito recurso, na casa de bilhões, pode vir para as universidades a partir dessa vitória, que aí já foi uma vitória judicial. Nós já tínhamos apresentado, o projeto foi aprovado pela ALBA, né, como indicação do conjunto dos deputados, mas o governo não deu ouvidos e nós conseguimos, através de uma ação no Tribunal de Contas do Estado, garantir que isso fosse viabilizado.
Então, a implementação do mínimo constitucional de investimento em pesquisa e extensão precisa estar na pauta para que o governo obedeça à decisão judicial. Aí a gente tem uma universidade que tem a sua pesquisa, digamos assim, uma mitigação, eu acho que de maneira significativa, do subfinanciamento da pesquisa e da extensão. Agradecemos a presença do deputado estadual da Bahia, Hilton Coelho, em entrevista para a Rádio ESC. Rapaz, a Rádio ESC agradece a presença do deputado e por essa disponibilidade dessa entrevista. E para você, ouvinte, que quer ouvir essa entrevista completa, né, que aqui foi só um corte dela, ela vai estar disponível lá no Spotify e também na nossa transmissão aqui na rádio, a partir das 1 da tarde. E agora, voltando para o campus, as inscrições já estão abertas para o 12º Simpósio Acadêmico da UESC, o 31º Seminário de Iniciação Científica, o 2º Seminário do Programa de Iniciação à Docência, o 4º Seminário de Extensão e o 8º Seminário do Programa Institucional de Iniciação à Docência. As inscrições foram abertas dia 18 de agosto e se encerram dia 24 de outubro de 2025, que tem como tema esse ano Identidade Territorial e Diversidade nas Ciências. São muitos seminários nesse simpósio, né? E aí você que vai participar, né, precisa ficar atento para a data da submissão dos resumos. Dentro do simpósio, né, a gente tem o SIC, que começou dia 18 de agosto e vai até dia 12 de setembro, amanhã. A curricularização da extensão, que é do dia 25 de agosto a dia 24 de outubro. Também temos a Probex, que foi do dia 25 de agosto a 24 de outubro. E o PIBID e o PID encerraram as inscrições dia 5 de setembro. E você fica atento aí ao prazo para não perder, né? Sim. E caso você tenha alguma dúvida ou precise de algum esclarecimento, o autor pode buscar no endereço referente ao projeto que você vai fazer. E aqui vou listar alguns e-mails que você pode mandar a sua dúvida ou pedir algum esclarecimento. Para iniciação científica /proic, a gente tem o e-mail gpesquisa@uesc.br. Já se o seu trabalho é na área do desenvolvimento, tecnologia e inovação, o PIBIT, o e-mail é nit@uesc.br, extensão. Se o seu é o Probex, então seu e-mail vai ser para gerex@uesc.br, ensino. Se é o PID, o e-mail é pid@uesc.br. E agora sim, se for PIBID, é pibid@uesc.br. Meu Deus, né? Muitos e-mails, é muito PIBID. Mas aí, se você não conseguiu acompanhar e fica, meu Deus, eu preciso mandar, só que eu não consegui entender aqui no ao vivo, é só voltar quando sair a edição do boletim de hoje lá no Spotify, não é isso? E pra você que quer saber mais sobre o Para você que quer saber mais, é só acessar o edital de número 140 de 2025, que está disponível no site da UESC, uesc.br. E para você, querido ouvinte da comunidade externa, que vai entrar no ensino médio agora, ou você que já terminou o ensino médio, quer fazer um curso superior técnico, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, abriu as inscrições para o ingresso em 2026 nos cursos técnicos. E é gratuito. Eita, meu Deus! Os cursos são gratuitos, meu Deus. Na categoria integrada, que é para quem está saindo do ensino fundamental e vai para o ensino médio, e a subsequente, que é quem já completou o ensino médio e vai só fazer o superior, né, o técnico, que funciona à noite. Isso mesmo, são 5.296 vagas distribuídas por 24 cidades baianas. A inscrição é até dia 30 de setembro, então fica atento, e vão ser realizadas pela internet no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais, a Fundação
Fundação Cefet Minas. Aí o e-mail é fundaçãocefetminas.org.br, lembrando que sem acento e sem cedilha. Isso mesmo. O processo tem um custo da taxa de inscrição de R$ 60, mas você pode pedir a solicitação de taxa de inscrição, caso você tenha esse direito. O pedido vai até o dia 30/9, o final do mês, então já junta os documentos, olha o edital que precisa e peça a sua taxa de inscrição. E caso você queira saber mais detalhes sobre o processo seletivo, basta acessar o site já citado, mas vou repetir aqui, fundaçãocefetminas.org.br, lembrando mais uma vez, sem o cedilha e sem acento. Maria Rita, você sabia que na UESC tem um projeto de extensão de yoga e meditação coletiva? Olha, eu já ouvi falar, só que eu queria saber mais. Então, o nome do projeto é Connect em Si. Ele é coordenado pela professora Milene Peixoto Ávila. Acontece de forma gratuita. Eita, meu Deus! Gente, é difícil hoje, viu? As práticas acontecem de forma gratuita todas as sextas-feiras, às 16h15, na sala de artes marciais, no Parque Desportivo, ali perto da quadra. O famoso PQD. PQD. O projeto Connect em Si tem como objetivo popularizar a prática e os conhecimentos de yoga e meditação entre a comunidade e oferecer, em meio às atividades acadêmicas, né, que a gente sabe que é um estressezinho que a gente passa, um espaço de autocuidado, tranquilidade e de trocas de experiência. E os benefícios dessa prática, entre os diversos benefícios dessa prática, estão a diminuição do estresse, relaxamento, consciência corporal, bem-estar de um modo geral, além de gerar autoconhecimento, né? Ai, muito bom, gente. Começou agora em setembro e vai até dezembro. Não precisa se inscrever previamente. Basta chegar lá 5 minutinhos antes, ou seja, às 16h10, antes do início, trajado com roupas confortáveis que permitam o livre movimento. Como dizia Manu Gavassi, leve-se tênis. Então é isso, querido ouvinte, vai chegando ao fim mais uma edição do Boletim UESC. E se você quiser ouvir essa e outras edições, né, estamos nas principais plataformas de podcast, basta buscar por Rádio UESC. Isso mesmo, se você quiser acompanhar nossa programação e saber os nossos quadros, o link de acesso ao nosso site está na bio do nosso Instagram, @Rádio UESC. E também no site da UESC, né? Caso você verdade. queira entrar lá, tá lá. Você, tá aqui mexendo no site da UESC, não sei o que. Pesquisa por Quem Rádio tá lá? UESC. Rádio UESC. E caso você queira enviar alguma sugestão de pauta, alguma ideia que seja interessante passar por aqui, conversar com a gente, basta enviar o e-mail para producal.radiouesc@gmail.com. É isso mesmo, te espero amanhã às 11h30. Tchauzinho. Tchau, ouvinte, até amanhã. Esse foi o Boletim UESC.